Olá, eu sou Dilson Leite e esse é o meu podcast. E você vai ouvir aqui a aula da lição da Escola Bíblica Dominical, classe de jovens. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez seu irmão em Cristo, Dilson Leite, com muita alegria para trazer para vocês mais essa lição da Escola Bíblica Dominical, classe de jovens. Nós já estamos na lição de número 8, né? Nós já passamos aí, chegando ao segundo terço, né? desse trimestre, faltando agora 4 aulas para nós encerrarmos o primeiro trimestre do ano de 2021, falando sobre esse tema maravilhoso, Ensina-nos a Orar. E hoje nós vamos aprender sobre a vida de oração de Abacuque. Lição de número 8, Abacuque, a intercessão de um homem cheio de esperança. Então fique aí atento a essa lição, a essa aula, para que você seja ricamente abençoado pelo Senhor. O nosso texto do dia, Abacuque capítulo 3, versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica e na ira lembra-te da misericórdia. A intercessão é uma prática preciosa aos filhos de Deus. Nós aprendemos com Abacuque o valor do ato de interceder pelos justos e como ele descobriu o valor da fé e o segredo da esperança. Nós temos aí no livro de Abacuque, né, que é o único livro do Antigo Testamento onde nós temos a palavra fé registrada, né? E aí nós temos essa palavra, né, extremamente citável no Novo Testamento, mas Abacuque já trouxe essa definição da fé. O justo viverá da fé, e que nós também vamos falar um pouco mais detalhadamente no decorrer da lição, quando chegarmos no tópico referente a esse ponto. O texto bíblico para a meditação da nossa lição está no livro de Abacuque, no capítulo 3. Aí você que tem a revista, a leitura está entre os capítulos 4 e 6 e os capítulos 15 e 19. A oração de Abacuque, que todos conhecem, a oração que ele faz ao Senhor, que ele termina com a frase maravilhosa que nós cantamos em hinos, que nós lemos constantemente na igreja: todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então, mesmo diante daquele panorama de caos, diante daquela circunstância de sofrimento que o povo de Judá estava sofrendo, no final do seu livro, Abacuque rende glórias a Deus, ele rende a adoração e exaltação ao Senhor, porque ele sabe que o que importa é que a salvação vem de Deus, e isso ele tinha garantia, e isso ele tinha certeza. Então ele recebe força do Senhor para continuar sendo fiel e sendo temente a Deus. Nessa lição, então, nós vamos aprender aí acerca da resposta, né? As respostas dadas a Deus, porque o capítulo 1 e 2 de Abacuque tem questionamentos, né? É um diálogo, né? E até interessante esse livro de Abacuque, ele tem esse diálogo com Deus no capítulo 1 e 2, e no capítulo 3, né? É uma oração que ele faz a Deus, mas de uma forma diferente do capítulo 1 e 2, que ele faz mais questionamentos. No capítulo 3, nós percebemos que ele compreende algo mais profundo de Deus e traz um capítulo com esperanças daquilo que Deus haverá de fazer posteriormente ao período do cativeiro. Então nós vamos aprender aí tudo que vai se passar, tudo que passa ali, vamos fazer ter uma compreensão do momento do povo de Judá, do momento do povo que estava vivendo esse triste momento da história de Israel. E aí nós vamos nos fortalecer e ter convicção para anunciar que ainda há tempo para arrependimento e conversão dos maus caminhos. Então nós precisamos tirar lições práticas do que aconteceu com o povo naquele período e todo o juízo que veio sobre eles. Nós temos tempo, nós temos oportunidade de reconhecer. Eles tiveram tempo, não reconheceram, não ouviram os profetas que foram enviados e infelizmente o juízo de Deus veio sobre eles e eles não tiveram como fazer mais nada. Mas que nós possamos estar atentos à voz de Deus, à palavra de Deus, que nós possamos estar atentos quando Deus nos exortar, para que nós tenhamos essa possibilidade de arrependimento, nos converter dos nossos maus caminhos e possamos ter uma vida de paz com Deus, uma vida de tranquilidade para com o Senhor nosso Deus. Então vamos para a lição. O primeiro tópico é a iniquidade de Judá.
O primeiro subtópico é caos e sofrimento. Como já disse, o livro de Abacuque, nós não temos aí um direcionamento, né, da data, do tempo exato em que o livro de Abacuque foi escrito, mas nós entendemos pelo contexto que ele está ali vendo, né, toda essa destruição, todo o juízo de Deus iminente sobre o povo de Judá acontecendo pelos babilônicos, pelos caldeus. Então, esse período é semelhante ao período de Jeremias, que foi um profeta que se doou, que se entregou a exortar o povo, a chamar o povo a arrependimento, mas o povo não atentou para isso. Então, em Judá imperava aí um panorama de injustiça, perversidade, abominações. Não havia interesse legítimo das pessoas para um arrependimento e um retorno ao Senhor. Então, por mais que Abacuque, por mais que outros profetas eram usados por Deus, essa situação ia se agravando cada vez mais. As pessoas estavam se entregando cada vez mais ao pecado e à desobediência, né? Então, assim como Jeremias e outros profetas que nós vemos que foram instrumento de Deus para exortar o povo, Abacuque vive nesse mesmo tempo, um tempo de caos e sofrimento, chamando o povo ao arrependimento. Para um homem com a sensibilidade e devoção a Deus, assim como Abacuque viveu, essa realidade era muito sofrível, porque quando você adquire uma vida de devoção a Deus, quando você adquire uma vida em que você tem quebrantamento, o Espírito Santo te conduz, quando você olha para a realidade do mundo hoje, você sente um sofrimento, você sente um gemido, como que o Espírito de Deus, um gemido, um clamor sendo do próprio Deus para que haja salvação na terra, para que haja arrependimento das pessoas. Então nós sentimos uma necessidade de que as pessoas se arrependam e por isso Abacuque intercede. Então nós, por ter o Espírito de Deus, por ter essa intimidade com Deus, uma sensibilidade, uma devoção, quanto mais próximo de Deus nós estivermos, mais nós vamos estar tendo uma visão semelhante à visão de Deus. Nós vamos ter sentimento semelhante ao sentimento do Senhor. Então quando o Abacuque ele tem essa vida de devoção e sensibilidade com Deus, né, ele começa a sofrer por causa do pecado do povo, ele começa a sofrer, ele começa a ter, assim como Jeremias, né, que a gente chama de o profeta chorão, por causa do seu sofrimento, porque ele tinha uma vida tão próxima com Deus, que essa sensibilidade, né, acarretava nele esse sentimento, dele sentir a dor do outro, dele se sensibilizar, querendo que as pessoas se arrependessem e se convertessem. Então eles sentiam, eles acarretavam, eles tomavam para si esse sofrimento, né, por causa do momento em que eles estavam vivendo. E então esse é o contexto de Abacuque. Ele tem que empenhar um ministério, porque muitas vezes ser profeta em circunstâncias de profetizar bênção, em circunstâncias onde vai se profetizar para um rei que o exército vai ser vitorioso, que Israel vai ser uma terra poderosa, produtiva, não vamos dizer ser mais fácil, mas até mesmo mais prazeroso, né? Ser um profeta que venha trazer mensagens em um contexto mais tranquilo. Mas Abacuque tem um chamado de Deus para transmitir ao povo uma mensagem de arrependimento num período onde ele sabia, assim como Jeremias, que de forma iminente Deus ia trazer o juízo, porque o povo estava vivendo uma vida de pecado. Nós temos aí no livro de Abacuque, a palavra Hamas é citada 6 vezes. E o significado dessa palavra hebraica antiga faz referência à violência extrema, a uma violência desmedida. Então essa expressão, ela revela o pânico que reinava entre as pessoas mais fragilizadas e também os que não se permitiam corromper com as iniquidades. Então existia um clima tenso de violência, uma violência extrema, era caos, era sofrimento. Então tudo isso já estava se caminhando para o desencadear do juízo de Deus. Porque inclusive muitas vezes nós, quando vemos atrocidades, quando nós vemos pessoas cometendo pecados, quando nós vemos ideologias que estão surgindo no mundo, e às vezes nós paramos e dizemos assim, olha, a mão de Deus vai pesar sobre essas pessoas, olha, quando o juízo de Deus vir sobre essas pessoas. Mas na verdade, Romanos capítulo 1 nos dá a entender que essas pessoas que estão vivendo essa vida desmedida, essa vida de violência extrema, essa vida desregrada, longe de Deus, eles já estão debaixo do juízo de Deus. Porque lá em Romanos capítulo 1, o Senhor nos diz, através do apóstolo Paulo, que Deus os entregou às suas próprias paixões.
Então o povo de Judá já estava destinado ao juízo porque eles estavam tão longe de Deus, eles já estavam tão afastados do Senhor, tão desobedientes, né? Eles já tinham deixado o temor, já tinham deixado a obediência, já tinham deixado de fazer a vontade de Deus, que Deus os entrega. Então eles estão vivendo no caos, no sofrimento, numa violência extrema, numa vida de violência desmedida, porque eles estavam longe de Deus. Então isso já é anúncio do juízo de Deus. Então por isso que inclusive na lição de Jeremias nós vemos que Jeremias prega, que Jeremias profetiza, que Jeremias chama o povo a arrependimento, mas ele sabia que o povo estava destinado a sofrer o juízo de Deus por causa das suas práticas, por causa dos seus atos. O segundo subtópico é vivendo em tempos de iniquidades. O caos vivido por Judá em seus últimos dias antes de ser levado para o cativeiro pode ser percebido também no nosso cotidiano. O mundo atual ele passa por momentos onde a iniquidade ela tem se multiplicado e as consequências têm sido cada vez mais desastrosas. Nós temos nos últimos dias aí, você talvez já viu na sua rede social, no Facebook, no Twitter ou no Instagram, a imagem daquele rapaz, daquela criança, né, no estado de São Paulo, que foi deixada vários dias acorrentada com fome em um tambor, né, e as pessoas fizeram um desenho, uma pintura e colocaram lá o texto de Mateus, onde Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então esse caos, essa vida que as pessoas têm vivido, isso nos mostra que eles estão cada vez mais se afastando de Deus. Então assim como Judá estava próximo de um juízo de Deus, onde eles estavam próximo de receber uma correção de Deus por não atenderem ao chamado de Deus ao arrependimento, nós vemos hoje também nos nossos dias, nós vemos a sociedade fazer as mesmas coisas. Nós estamos percebendo hoje a destruição da família, a condenação do padrão de vida santificado. Isso é o padrão de vida de santidade, é cada dia rechaçado pelas pessoas e infelizmente até mesmo em alguns meios cristãos, a violência urbana tem revelado uma crueldade impressionante, como nós falamos no caso desse rapaz que foi deixado aí pela sua própria família, como nós vemos casos de mendigos, de pessoas moradoras de rua que são queimadas vivas. A corrupção atingindo níveis jamais vistos na história da humanidade, isso aí está nos jornais todos os dias. Então nós vemos multidões de todas as cidades morando em ruas, sendo desamparadas. A fome tem atingido uma parcela cada vez maior da população. Prostituição e outras formas veladas de mercantilização dos corpos, levando à objetificação dos seres humanos, não somente, né, através da própria prostituição em si, mas também através da música, através de programas de televisão que tem feito com que as pessoas estabeleçam seus corpos como simplesmente objetos, tirando o valor das pessoas, tirando a beleza da criação de Deus. Quando Deus cria o homem, Deus cria a mulher e Deus diz que essa criação é boa, né? E ela é boa também de acordo com os padrões de Deus. Ela é boa porque aquilo que Deus criou foi para que o nome dele seja glorificado. Então, quando isso é desvirtuado, quando se deixa de glorificar a Deus, já não é mais bom, já não agrada mais a Deus. E a justiça, hoje nós vemos aí que muitas vezes não mais a favor do justo, mas às vezes a justiça ela impera mais para o lado do crime, né? Leis frouxas, interpretações compradas por pessoas que se vendem, doenças da alma, principalmente nesse período de pandemia, que tiveram um número crescente de pessoas, né, chegando ao suicídio, à mutilação, as crises psicossomáticas. E se nós formos falar aí de tantas coisas que o mundo hoje vive, um caos, o mundo hoje vive um momento de tensão, né, guerra, terrorismo em todos os continentes, além de outras realidades que nós não temos como mencionar aqui na nossa aula, que temos que ter um tempo e um contexto breve, mas se você fazer uma análise, você vai perceber que o mundo geme. É o que Jesus disse em Mateus 24, né, no sermão profético, é princípio de dores. Então Jesus estava apontando, falando de guerra, rumores de guerra, fomes, peste, terremoto, mas isso tudo ainda não é o fim. Então, assim como o povo de Judá estava caminhando para um tempo onde eles passariam por um cativeiro, para que eles pudessem, assim, através do cativeiro, receber o juízo de Deus e ser transformado, né, poder obter o arrependimento, Deus também irá trazer um juízo. Então, nós podemos perceber que, assim como aconteceu com o povo de Judá,
Deus vai fazer, mas porém no sentido de amplitude muito maior, para o globo terrestre inteiro, para toda a terra. O mundo vai ver o juízo de Deus, que será o fim de todas as coisas, onde Deus vai trazer a condenação e o juízo. O terceiro subtópico é chegada a hora. Por anos, não só Abacuque, mas muitos outros profetas, eles foram alertando o povo contra o juízo, né? Por causa das suas más escolhas, o juízo de Deus iria. E um nítido exemplo encontrado na Bíblia é o de Jeremias, que nós já falamos aqui, que Jeremias gastou a sua vida chamando o povo a arrependimento, e mesmo assim o povo não dava ouvidos e ele foi sendo castigado. O povo foi sendo castigado paulatinamente por isso, porque apesar de Jeremias também sofrer, mas o sofrimento maior foi do povo, porque eles não quiseram ouvir a Deus e foram castigados por isso. Para Abacuque, não havia mais nada a fazer além de questionar a Deus em prol dos justos, porque o juízo de Deus era certo. Então Abacuque agora, ele tem um diálogo com Deus, ele faz questionamento a Deus, mas é por causa dos justos, porque os justos que existiam em Judá receberiam as mesmas consequências, ou seja, tanto o justo quanto o ímpio iriam ser levados cativos. Nós falamos na lição que falamos sobre o profeta Daniel, um jovem cheio do Espírito Santo, um jovem de temor a Deus, que foi levado cativo, né? O profeta Ezequiel, que foi levado cativo, os 3 jovens hebreus, amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que são o Misael, Ananias e Azarias, que teve os seus nomes mudados na Babilônia, falamos na lição passada. Então, eles também, ele faz um clamor em prol dos justos, porque os justos também iriam sofrer as consequências por causa dos maus. Então o profeta ele clama movido pelo amor a Deus, pelo desejo ardente de restauração. Então esse é o motivo do clamor, esse é o motivo pelo qual ele faz esse questionamento a Deus, porque ele, pelo amor que ele tem a Deus, ele deseja a restauração de Judá. Só que, é claro, o desejo dele não era que ele e Judá fosse restaurada pelas mãos ímpias dos caldeus, dos babilônios, trazendo destruição e esse sofrimento ao povo. Só que ao ver a dor do povo, ao ver os justos serem vítimas também das mesmas atrocidades que seriam impostas aos ímpios. Então, por isso, ele vai clamar a Deus. O capítulo 1, capítulo 2, ele faz questionamentos a Deus. Nós temos questionamentos de Abacuque e respostas de Deus, porque ele fica um pouco sem entender por que Deus permitiria que os justos sofreriam junto com os ímpios. Mas tudo isso nós vamos entender todo o contexto posteriormente, porque Deus permitia isso. O tópico 2 é o castigo de Judá. O primeiro subtópico é bênção ou maldição. Nós temos no livro de Deuteronômio, no Moisés, ao terminar o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e no final do Pentateuco, no livro de Deuteronômio, ele faz ali 3 discursos impressionantes ao povo. E são impressionantes em conteúdo, em amplitude e em efeitos para a posteridade, para aqueles que iriam prosseguir para entrar na Terra Prometida. Em um desses discursos de Moisés, ele fez uma importante consideração, que está em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26 e versículo 28. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor, porém a maldição quando não ouvirdes os mandamentos do Senhor. Você leia o Deuteronômio capítulo 11, versículo 26 e 28, onde ele fala sobre a bênção e a maldição. Eis que eu hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. Então ele faz aqui esse discurso mostrando que o povo deveria reagir positivamente à lei de Deus, à vontade de Deus. Então os mandamentos estavam estabelecidos. Então agora, se eles obedecessem a Deus, a bênção estaria sobre eles. Quando eles ouvirem os mandamentos e praticar, eles teriam a bênção de Deus. Se eles não ouvissem os mandamentos, eles teriam maldição. Se eles não obedecessem, se eles se desviassem do caminho que Deus havia ordenado. Então estava claro. Essas palavras de Moisés demonstraram ao povo o quanto as suas formas de lidar com os desafios diários seriam determinantes para o seu futuro. A validade dessas palavras que Moisés falou
era real tanto nos dias de Moisés quanto nos dias de Abacuque. Abacuque está lá clamando o povo arrependimento para que o povo se voltasse para Deus, porque tinha uma palavra estabelecida, Deus fez promessas para ele, mas em contrapartida o povo também tinha um objetivo a ser cumprido. O povo tinha que obedecer aos mandamentos do Senhor, o povo tinha que obedecer à vontade de Deus, eles tinham que se atentar à vontade do Senhor. Nós temos diante de nós a escolha da bênção ou da maldição. Então, da mesma forma que no tempo de Moisés, no tempo de Abacuque, o povo tinha uma escolha, nós também vamos escolher o caminho que nós vamos seguir. Tudo dependerá da forma como nós vamos conduzir a nossa vida, os nossos passos. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz que tudo aqui, Deus não se deixa escarnecer, tudo aquilo que o homem plantar, isso o homem colherá. A lei da semeadura não falha. Se você obedece a Deus, você vai colher bênção. Se você não obedece, haverá maldição. O livro de Provérbios, inclusive, diz que maldição sem causa não virá. Então, se nós obedecermos a Deus, nós seremos benditos. Deus não é indiferente com o pecado e a injustiça. Para todas as coisas existe um tempo, porque poderia se dizer assim, né, que Deus estaria sendo indiferente quanto ao pecado do povo, mas o juízo de Deus viria sobre eles. Então parece uma aparente aceitação divina que Deus estava, né, sendo imparcial ao que acontecia em Judá nos tempos de Jeremias e Abacuque, mas isso não era passividade não, era sim um período necessário até o juízo, porque o juízo seria determinado e finalmente protagonizado pelos caldeus. Inclusive nós vemos isso quando Moisés passa a responsabilidade, quando Moisés morre e Josué é levantado para entrar na terra prometida. E aí nós temos o contexto do cumprimento do que Deus havia dito lá no início, no livro de Gênesis, quando a medida da iniquidade do povo cananeu ainda não havia se completado. Então Deus estava esperando que a medida da iniquidade deles enchesse a taça da ira de Deus, para que Deus usasse o povo de Israel com juízo sobre eles e eles invadissem e tomassem a terra de Canaã, como terra que emana leite e mel, como a terra prometida. Agora aqui é ao contrário, aqui é o povo de Israel que está cometendo iniquidade e Deus vai usar uma nação mais iníqua ainda para poder trazer juízo sobre Israel. E é claro também que Deus diz que depois os babilônios serão destruídos, assim como eles foram, né, subjugados por outros povos. Mas nesse momento, Deus agora está usando um povo ímpio para trazer juízo sobre o seu povo. Só estava esperando o momento certo. Deus deu tempo a eles, não era passividade, não era aceitação de Deus com relação ao pecado, não era indiferença de Deus com relação à injustiça, mas era um tempo, porque existe tempo para todas as coisas e Deus deu oportunidade para o povo se arrepender. O subtópico 2 é o sofrimento dos justos. O profeta, ele questionava com o coração apertado sobre o sofrimento dos justos, mas ele também compreendia o destino impiedoso que se desenhava sobre os seus compatriotas que se lançavam a uma vida de iniquidade. Então, ao mesmo tempo em que ele tinha esse questionamento, ele sabia que o juízo de Deus viria e não haveria solução iminente a não ser o juízo, não havia outra escapatória, né? Agora, um grande questionamento de Abacuque era: por que os babilônicos? Né? O fato de um povo ímpio e praticamente dos mais terríveis da época não ajudava nessa digestão dessa triste realidade, muito pelo contrário. Deus estava empregando em um povo ainda mais ímpio, mais pecador, né, para trazer juízo ao seu povo. Então, esse questionamento de Abacuque, por que os babilônicos, né, por eles serem uma nação tão ímpia e tão terrível da época que estava cometendo atrocidades extremas. Mas o Senhor deixa bem claro que também no tempo certo os caldeus pagarão pelas suas atrocidades e iniquidades, ou seja, Deus está usando os caldeus para trazer juízo sobre Israel e depois Deus vai usar outra nação para trazer juízo sobre os babilônicos, sobre os caldeus. Porém, nesse momento, Deus vai usar os caldeus para que eles sejam um instrumento de juízo. Então, Deus usa quem Ele quer, irmãos. Deus é soberano. Então, a vontade de Deus, ela é soberana. Então, Deus está usando os babilônicos. É claro que há uma indagação de Abacuque, assim como nós, muitas vezes, indagamos a Deus em muitas circunstâncias, mas precisamos compreender isso. Deus, Ele é soberano. O terceiro subtópico é pela fé. Um dos versículos mais conhecidos da Bíblia define com precisão o que é fé. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam,
e a prova das coisas que não se veem. A fé, ela nos dá sentido ao ato de orar, porque se você tem fé, você acredita, né? Você crê que Deus ouve. Então, quando você tem fé, você vai ter uma vida prática de oração. A fé também nos fortalece em meio à nossa caminhada, anunciando o reino de Deus no nosso dia a dia com Deus. Enfim, pela fé nós vencemos todos os desafios e nós nos enchemos de ousadia em meio ao caos, em meio à dificuldade. A fé foi o elemento chave apresentado por Deus ao profeta. O justo viverá da fé. Nós temos aí Abacuque, o único livro do Antigo Testamento, falando explicitamente dessa palavra que é tão importante para a nossa vida cristã, para a nossa caminhada fé. E eu quero fazer aqui também um adendo, o justo viverá pela sua fé. Por muitas vezes eu ouvi muitas pessoas usando equivocadamente esse versículo, colocando como se aquele que tiver fé, ele vai ter tudo na vida, ele vai ter riqueza, ele vai ter tudo que ele precisa, porque através da fé. Não, esse contexto, esse versículo especificamente não fala disso. O justo pela sua fé viverá. Ou seja, nós não somos justos pelas nossas próprias obras. Nós fomos justificados por Cristo através da fé em Jesus. Então, através da fé em Jesus, nós somos justificados diante de Deus. Então, o justo, ele viverá, ou seja, ele continuará sendo justo se ele manter a sua fé em Deus, a sua fé sadia em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Esse é o sentido coerente de o justo viverá pela fé. O terceiro subtópico, nós temos a oração de Abacuque. E o primeiro subtópico é o homem que questionou Deus. Os profetas que escreveram livros na Bíblia, geralmente eles dirigem suas palavras a pessoas específicas ou ainda a todo um povo. Porém, Abacuque fez diferente. O livro de Abacuque ele registra palavras que nos mostram um profundo diálogo entre o profeta e Deus. Em toda a Bíblia Sagrada, é raríssimo encontrarmos personagens que receberam de Deus a autorização para questioná-lo assim tão abertamente, né? De conversar com Deus de forma tão franca e questioná-lo. Moisés aí é um exemplo conhecido quando nós temos Deus conversando, dialogando com Moisés, e Moisés intercede pelo povo que era um povo temoso, né? Nós temos inclusive momentos em que Moisés questiona a Deus de uma forma tão veemente nas suas decisões, em que ele diz ao Senhor assim: Senhor, risca o meu nome do livro da vida, mas não mata esse povo, não destrói esse povo, né? Deus queria até mesmo exterminar o povo e criar uma nova descendência através de Moisés, mas Moisés, ele intercede, ele questiona a Deus, né? E aí nós temos Abacuque também fazendo esse tipo de questionamento. No início do capítulo 1, o profeta se entristece mediante a injustiça que estava imperando no meio do povo e ele pergunta a Deus: até quando, Senhor, eu clamarei e o Senhor não escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Então, ele fazendo um questionamento de forma veemente a Deus, dizendo, né, do que estava acontecendo e dizendo para Deus: até quando eu vou gritar violência, o Senhor não vai me responder, o Senhor não vai trazer salvação. Depois, no capítulo 1, no versículo de número 13, nós temos Abacuque fazendo também mais questionamentos diante do Senhor, e ele faz um questionamento mais enfático, né, abordando uma aparente passividade de Deus e que o ímpio destrói e humilha aquele que é justo. Então ele faz um questionamento dizendo para Deus: será que o Senhor está sendo passivo, não está vendo, né, não está contemplando isso? O Senhor não está observando que o ímpio está destruindo o justo, né? Eu vou ler aqui para o versículo de número 13 do capítulo 1. Os teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade. Por que toleras então esses perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que eles? Né? Então olha a ousadia que ele tem de fazer esse tipo de questionamento com Deus, né? Por que Abacuque está afrontando a Deus? Abacuque está sendo tá errado diante de Deus fazer esse questionamento? A resposta é simples. O questionamento de Abacuque, assim como Moisés, ele é originado de uma relação de profunda intimidade com Deus. E ele é protagonizado por alguém que buscava servir a Deus com interesse de coração, permitindo ser guiado em tudo pela direção divina. Então Abacuque não está fazendo um questionamento com Deus
colocando Deus como se Deus estivesse errado, mas ele está fazendo um questionamento justamente por ele ter intimidade com Deus. Porque ele tinha um sentimento, assim como Deus, de ver o povo arrependido, porque o sentimento de Deus, na verdade, ao levar eles para o cativeiro, é para que eles viessem a se arrepender, é para que eles viessem a ter um coração quebrantado, é para que o povo viesse a se voltar para Deus, a se voltar para Ele. Então Abacuque, ele por ter essa relação íntima com Deus, ele quer compreender, ele quer entender, ele quer entender por que Deus está fazendo aquilo. E aí Deus revela para ele posteriormente, né? E ele entende a vontade de Deus, mas ele só entende após ele buscar a Deus, após ele ter essa vida de intimidade, de comunhão íntima com o Senhor. No segundo subtópico, nós temos o poder da intercessão. Quando alguém se permite chegar na dimensão da intimidade com Deus, alcançada por Abacuque, por exemplo, o questionamento passa a ser envolto em uma prática de intercessão pelos justos. Então, como nós falamos, ele não faz simplesmente um questionamento questionando a Deus como se Deus estivesse errado, mas ele quer entender o porquê daquilo. E aí ele começa, através daquele questionamento, ele começa a interceder a Deus pelos justos. Então ele quer entender por que o justo vai sofrer junto com o ímpio. Então, se ele entende o motivo, agora ele intercede pelos justos, como nós falamos de Daniel, nós falamos de Ezequiel e muitos outros justos que no momento do cativeiro, que passaram por essa aflição, mas que foram preservados por Deus, que foram guardados por Deus, que foram abençoados por Deus estando na Babilônia. Então agora ele faz uma intercessão sabendo que se os justos então passariam pela mesma tribulação, pelo mesmo sofrimento, que eles então fossem abençoados. Então ele faz uma intercessão pelos justos. Nesse sentido, o questionamento aqui não é movido pela simples discordância, não é que ele está discordando de Deus, como já falamos, mas sim por uma série de sentimentos e virtudes que nós conhecemos bem. Quando Paulo ele fala em Gálatas capítulo 5, versículo 22, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então isso fala dos frutos do Espírito na nossa vida. Então quando nós temos esses frutos do Espírito, nós vamos fazer essa intercessão por amor, por paz, por longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança, ou seja, todas essas virtudes que estão em nós vão nos fazer cada dia nos parecer mais com o Senhor e vamos nos dedicar a interceder em prol do justo, vamos fazer essa intercessão em prol daqueles que estão sofrendo. A intercessão é o ato de mediar em favor de alguém. Mediante essa prática, os intercessores também são alvos de bênçãos, porque nós estamos intercedendo uma pessoa para ter uma vida de intercessão, para ser um intercessor. Ele chega nesse patamar, assim como Abacuque, assim como Jeremias, de ter uma intimidade tão próxima com o Senhor, dele começar a ter o mesmo sentimento que Deus. O livro do profeta Jeremias nos diz que Deus, o profeta Ezequiel nos diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas tem prazer que ele se arrependa. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós nos dedicamos a Deus, nós temos sentimentos semelhantes ao do Senhor, nós começamos a assimilar a vontade de Deus de uma forma tão profunda na nossa vida, que nós começamos então a interceder. E aí, quando nós começamos a nos tornar intercessores, nós estamos mergulhados aí numa profunda intimidade com Deus. Então, essa profunda intimidade com Deus amplia a nossa visão espiritual, intensifica a unidade e promove a bênção de Deus. Então, por isso que se você intercede, você também é alvo da bênção de Deus. Então, você primeiro está sendo cheio do Espírito Santo, primeiro você tem uma vida de dedicação espiritual, então você começa a ter essa profunda intimidade, você começa a ter uma visão espiritual mais ampla, você começa a intensificar a unidade, saber que somos todos um, e isso promove a bênção de Deus em nossas vidas. Então, uma vida de intercessão traz todos esses benefícios sobre a nossa vida espiritual. Trouxe sobre a vida de Abacuque que desfrutaram aí de uma vida de intimidade poderosa com o Senhor. No terceiro subtópico, nós temos um coração cheio de esperança. A sensibilidade de Abacuque, ela nos impressiona. Se nós atentarmos aí para as duas temáticas, os capítulos e o último, nós percebemos uma diferença entre o capítulo 1 e 2 e a última parte, que é o capítulo 3. No primeiro momento, o profeta exprime um sofrimento devastador, a ponto de questionar a Deus e chorar pelos justos que sofrem no cativeiro.
Só que aí algo acontece, que a chave dele vira para o capítulo 3. Porque Deus responde ele e revela um grande segredo para a caminhada triunfante do povo judeu, do povo hebreu e do crente nos nossos dias. A fé. O justo viverá pela sua fé. Então ele intercede a Deus pelo justo e Deus responde ele. A resposta é a fé, porque a fé é a certeza daquilo que não se vê, mas a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam. Então, a fé deles deveriam estar em Deus, eles teriam que estar com essa mensagem gravada, porque eles precisavam, pela fé, ver o invisível. Eles iriam passar 70 anos no cativeiro, mas o cativeiro iria acabar, o cativeiro não era para sempre. Então eles tinham que estar prontos para um novo tempo, um tempo de esperança. Mas então, enquanto eles estivessem passando pelo cativeiro, eles teriam que ter fé em Deus, ver o invisível, ver que haveria esperança após o cativeiro. Então aí no terceiro capítulo, as suas palavras já são de esperança e paz. Que nós possamos nos alegrar no Senhor e exultar no Deus da nossa salvação, assim como Abacuque fez nos capítulos 17 e 19 do versículo 3, que é um texto extraordinário, né? Ele começa a narrar e falar de toda aquela situação de caos, de toda aquela situação de sofrimento, em que ainda que a figueira não floresça, que não haja vacas no currais, que não tenha ovelhas na malhada, né? Todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Então ele faz essa declaração mostrando um exemplo poderoso sobre a fé. Então, ele tem fé em Deus, ele tem confiança em Deus. Então, mesmo que não haja vacas, ou seja, mesmo que as coisas que ele possa ver, as coisas que ele possa tocar, as vacas no curral, as ovelhas, a figueira, a planta, o alimento, as coisas físicas, ele diz que ainda que aquilo que é físico, ainda que aquilo que é material, eu não possa ver, eles possam estar escassos, todavia eu me alegrarei. E ele faz essa declaração que nós podemos entender também, que a nossa alegria não depende daquilo que nós temos, não depende de dinheiro, não depende de riqueza, não depende de coisas materiais. Todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele está trazendo uma mensagem de esperança para os judeus, para o povo de Judá, dizendo assim, olha, ainda que eles sejam levados, os justos também vão para o cativeiro junto com os ímpios, todavia vocês devem se alegrar, porque o Deus, nosso Deus, é o Deus da nossa salvação. E eles teriam que ter fé. Então essa fé, eles iriam viver com Deus através dessa fé. E é uma mensagem poderosa transmitida por Abacuque, que também é uma mensagem importante para os nossos dias. Que nós possamos viver pela fé, acreditando sempre na palavra de Deus, acreditando sempre na vontade de Deus, para que a nossa vida, cada dia mais, nós tenhamos crescimento na nossa comunhão com Deus e possamos, assim como Abacuque, ser intercessores, clamar a Deus pelo justo, clamar a Deus pela regeneração do ímpio e ter essa vida de intimidade e comunhão na presença do Senhor. Para concluir a nossa lição, um comentário final, a intercessão ela tem um grande valor e Deus inclina-se para ouvir quem clama. Na intercessão, portas são abertas, a sede é saciada, milagres acontecem e tanto quem intercede quanto quem é contemplado pela intercessão são abençoados pelo Senhor. Foi através da intercessão que o profeta presenciou o caos se transformar em esperança. Intercedendo, Abacuque sentiu medo se transformar em paz diante do Deus que promove seus filhos a certeza da salvação. Regozijemo-nos nele. Mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio à escassez talvez de trabalho, mesmo em meio à escassez de tantas coisas, mesmo em meio ao sofrimento momentâneo que nós estamos passando, que nós possamos nos regozijar do Senhor, porque é dele que vem a alegria da nossa vida, a alegria da salvação. É isso que deve trazer paz, satisfação e prazer às nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida, que essa lição possa ter sido bênção para você. Se foi bênção para você, se você está me ouvindo pelo YouTube, deixa o seu like. Se foi bênção para você e se você está ouvindo pelo podcast, se inscreva, assine no nosso podcast para você receber a notificação das próximas lições. Um forte abraço e até a próxima lição em nome de Jesus.